Olá, galera. Para aqueles que não assistiram a nossa aula de segunda, segue aí a mesma através desse vídeo. A revisão de conjunto, aula 1. Nessa aula nós iremos falar de conjunto, elemento e de pertinência. Na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição. Isto é, são consideradas noções primitivas, que são o conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto. Ou seja, esses três tópicos, né, são chamados de noções primitivas, são chamadas de noções primitivas porque são aceitas sem definição. A gente tem uma noção de mundo a respeito de cada uma delas. Por exemplo, conjunto, eu posso considerar uma sala de aula como sendo um conjunto de alunos. Cada aluno seria um elemento dessa sala. E a pertinência, se o aluno pertence, é da turma ou não é da turma. Então, é a questão de pertinência entre elemento e o conjunto. A noção matemática de conjunto é praticamente a mesma que se usa na linguagem comum. É o mesmo que agrupamento, classe, coleção, sistema. Eis alguns exemplos. Nós temos aqui 7 exemplos, tá, de alguns conjuntos. Por exemplo, conjunto das vogais. Segundo, conjunto dos algarismos romanos. Terceiro, conjunto dos números ímpares positivos. São alguns exemplos de conjuntos. Aí temos o quarto, conjunto dos planetas do sistema solar. Temos 7 exemplos aqui. Então, são alguns exemplos de conjuntos que a gente tem noção. Conjunto, assim, com exemplos, digamos assim, do mundo, né? E como também da matemática, né? Que conjunto dos números primos, positivos, assim por diante. No slide anterior, nós falamos que tinham 7 conjuntos, tá? Aqui a gente vai vamos mostrar quem são esses conjuntos. Cada elemento, cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto é chamado elemento. Então, cada objeto ou cada membro é o elemento do conjunto. Que é cada partezinha que entra na formação, né, cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto é chamado de elemento. Assim, nos exemplos anteriores, temos os elementos. No caso aqui, o conjunto das vogais. Primeiro, quem são os elementos? O A, o E, o I, o O e o U. Esses são os elementos das vogais. Segundo, conjunto dos algarismos romanos, que é o segundo exemplo lá no slide anterior. Então, o conjunto dos elementos do algarismo romano são o I, V, X, L, C, D e M. Então, esses são os elementos do conjunto dos algarismos romanos. Conjunto dos números ímpares positivos, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Então, são vários exemplos de elementos de cada conjunto, né? No terceiro exemplo, cada número ímpar é elemento do conjunto dos números ímpares, isto é, pertence ao conjunto. Em particular, 5 pertence ao conjunto dos números ímpares e 2 não pertence. Por exemplo, por que 2 não pertence a esse conjunto aqui? Porque o 2 é par. Então, 2 não pertence ao terceiro conjunto, que é o conjunto dos algarismos, do conjunto dos números primos, melhor dizendo. Um elemento de um conjunto pode ser uma letra, um número, um nome ou outra coisa. É importante notar que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Tá? Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Como assim? Por exemplo, o conjunto das seleções que disputam um campeonato mundial de futebol é um conjunto formado por equipes, que por sua vez são conjuntos de jogadores. Ou seja, a Copa do Mundo, né, é um conjunto de seleções que disputam aquele campeonato. Em cada seleção, por exemplo, a seleção brasileira, tem um conjunto de jogadores que formam a seleção. Indicamos um conjunto, em geral, com uma letra maiúscula, tá? Então, é adequado indicar um conjunto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E os elementos por letras minúsculas. Seja A um conjunto e X um elemento. Se X pertence ao conjunto, escrevemos da seguinte maneira. Então, se eu quero dizer que o elemento pertence ao conjunto, você escreve X, esse Ezinho que é o pertence ao determinado conjunto. Então, quando eu falo assim, X Ezinho A, eu estou dizendo que X pertence a A.
Desse jeitinho aqui. Agora, se eu quero dizer que x não pertence ao conjunto, por exemplo, x não pertence a A, não faz parte de A, você escreve um Ezinho cortado. X não pertence a A, então é desse jeitinho, tá? Agora, é habitual representar o conjunto pelos pontos interiores de uma linha fechada e não entrelaçada. Assim, na representação lado, temos essa representação aqui. Nós temos que A, ou seja, com uma linha curva fechada, ó, e dentro temos elementos representados por pontos, o A, o B, o C. É uma representação usual. Aí no caso aqui nós temos que o A está dentro do conjunto, Azinho está dentro do conjunto A, então o Azinho pertence, Bzinho também está dentro, então ele também pertence, e o C também, então o C também pertence ao conjunto A. Agora, reparem que o D está fora, então lógico que o D não vai pertencer ao conjunto A. Dando sequência, no caso de usarmos um círculo para representar um conjunto, estaremos usando o assim chamado diagrama de Euler-Venn, o famoso diagrama de Venn. No caso, quando a gente usa um círculo, ele recebe o nome especial de diagrama de Venn, tá? Agora, como é que a gente vai descrever um conjunto? Utilizamos dois recursos principais para descrever um conjunto e seus elementos, tá? Então, para descrever um conjunto, utilizamos dois recursos. Primeiro, enumeramos, ou seja, citamos e escrevemos os elementos do conjunto. Esse aqui é o primeiro. Ou damos uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Ou seja, ou você cita ou escreve uma característica do elemento. São essas duas maneiras de descrever um conjunto, os elementos de um conjunto. No caso aqui, a descrição pela citação dos elementos, onde você vai enumerar, vai escrever, né, quem são, vai ser da seguinte maneira. Quando um conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-lo escrevendo seus elementos entre chaves. Então, os elementos têm que estar entre chaves. Como é que a gente vai escrever? Conjunto das vogais. Olha só. Chaves, abre chave, A, E, I, O, U, fecha chave. Então, para escrever o conjunto, tem que estar entre chaves através da descrição. No caso dessa primeira maneira de descrever. Segunda maneira, segundo exemplo aqui, conjunto dos algarismos romanos. Chaves, abre chaves, escreve os elementos, I, V, X, L, C, D, M, é um exemplo, fecha chave. Conjunto dos nomes de meses de 31 dias. Abre chave, escreve os nomes. Janeiro, março, maio, julho, assim por diante. Então, sempre que descrever através da enumeração, você tem que escrever entre chaves os elementos. Essa notação também é empregada quando o conjunto é infinito, ou seja, não tem fim. Escrevemos alguns elementos que evidenciem a lei de formação e em seguida colocamos reticências. Por exemplo, conjunto dos números ímpares positivos. Então, é um conjunto infinito. Então, é o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13. Aí você escreve reticência aqui para indicar que ele é infinito. Abre chaves no começo e fecha chaves no final. Lembrando da reticência porque subentende que ele começa. Porque ele não termina. Ele não tem fim, ele é infinito. Segundo exemplo, conjunto dos números primos positivos. Mesma coisa, escreve uma parte para subentender a lógica. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, a gente vai subentender que é o conjunto de números primos, que também, por sua vez, é infinito. Reticências, aí continua, né? Fecha chaves. Conjunto dos múltiplos inteiros de 3. Como é inteiros, pessoal, tanto vai ser positivo como negativo. Quem são os múltiplos de 3? Normalmente não. Positivo é o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, assim sucessivamente. Então, como ele é inteiro, aí também vai ter o menos 3, o menos 6, o menos 9, o menos 12, o simétrico, digamos assim. Então, poderia ser escrito dessa maneira: 0, 3, menos 3, 6, menos 6, 9, menos 9, reticência, porque é infinito. Estamos falando de múltiplos, os múltiplos são infinitos. A mesma notação também é empregada quando o conjunto é finito com um grande número de elementos. Escrevemos os elementos iniciais, colocamos reticência e indicamos o último elemento.
exemplo aqui, ó, no caso dos conjuntos finitos. Como é que a gente escreveria de 0 a 500, sem escrever tudo? Chaves, escreve uma parte do conjunto, vírgula, reticência, vírgula de novo, e o último elemento, que é o 500. Então, aqui vai estar subentendido que vai ter todos os elementos de 0 até 500. Divisores positivos de 100. Escreve uma parte, 1, 2, 5, 10, vírgula, reticência, e o último que é o próprio 100. Então, é uma maneira de escrever os conjuntos, os elementos conjuntos. Agora, através da descrição por uma propriedade. A gente vai descrever através de uma propriedade. Então, quando queremos descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica P de seus elementos X, escrevemos, olha só, essa é a maneira que a gente vai escrever. Você vai escrever o conjunto A, por exemplo, conjunto qualquer, pode ser B, C, D. Aí você vai abrir chaves, vai colocar o X, que é um elemento qualquer do conjunto, uma barrinha PEG, quer dizer tal que, depois o X e depois uma característica. Aí depois fecha chaves. Tá? Então, X, barrinha tal que, X e a característica depois. Então ficaria desse jeito aqui, ó. A igual a X, assim, como é que a gente lê isso aqui, ó? A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem propriedade P. É assim que se lê. Então é dessa maneira que a gente vai escrever. Olha aqui. Vamos aqui, ó. Por exemplo, primeiro exemplo. X, conjunto de elementos X, tal que X é estado da região sul do Brasil. Então aqui está anotado pela característica, tá? Pela descrição, por propriedade. É dessa maneira. Então, quem seriam esses estados, se eu quiser saber? Ora, a região sul é composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outro exemplo, X é divisor inteiro de 3. Aliás, conjunto de elementos X, tal que X é divisor inteiro de 3. Aqui é a característica que ele está descrevendo. Agora, se eu quero saber quem são, é só pegar essa característica. Olha, quem são os divisores inteiros de 3? Como é inteiro, tem os negativos também, que divide o 3. Ora, o 1, porque 3 dividido para 1 é 3. O próprio 3. O menos 1. 3 dividido para menos 1 é menos 3. E o próprio menos 3. Então, esses são os divisores inteiros de 3. Quando ele falar inteiro, pessoal, subentendam que também vai ser utilizado os números negativos. Tanto positivo como negativo. Esse outro exemplo aqui, ó. Conjunto de elementos X. Conjunto dos elementos X. Tal que X é inteiro e... Olha como é que se lê isso aqui, ó. Presta atenção. X é maior ou igual a 0. E X é menor ou igual a 500. Ou seja, quando esse maior ou igual, quer dizer que o zero está entrando nesse intervalo. O menor é igual, esse igualzinho, essa barrinha de baixo, quando eu escrevo desse jeito, ó, X é menor ou igual a 5, eu quero dizer que X, nesse intervalo, deixa eu ver, X maior ou igual a menos 1, por exemplo. Se eu estou dizendo que X é maior ou igual a menos 1, e X é menor ou igual a 5, ou seja, vai ser os elementos incluindo o menos 1, até chegar ao 5, vão estar nesse intervalo aqui. Tá? Então, isso aqui, os extremos estão incluídos no intervalo. Então, no caso aqui, o 0 e o 500 também fazem parte. Então, ficaria assim, o 0, 1, 2, 3, até o 500. E não precisa escrever todos, né? Coloca a reticência, dá para subentender. Próximo conjunto, conjunto unitário. Então, o que é o conjunto unitário? Conjunto unitário e conjunto vazio. São dois conjuntos que a gente vai ver agora. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Então, por exemplo, conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivos. Ora, o 1 só vai ter um divisor positivo, que é ele mesmo. Então, ele é formado apenas por um elemento. Então, o conjunto é unitário. Conjunto da solução da equação 3x mais 10. Ora, a solução dessa equação, a gente indo resolver, 3x mais 1 igual a 10. Se isola o 3x, passo 1 para lá, igual a 10, menos 1. 3x igual a 9. Então, x igual a 9 dividido para 3, que é igual a 3. Ou seja,
A solução é apenas um elemento, então também é unitário. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. É só o Rio Grande do Sul, então um único estado. Então é um conjunto unitário também. Então são alguns exemplos de conjuntos unitários. E o vazio é quando não existe nenhum elemento. Tá? Conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual é uma bolinha com traço. Bolinha não, melhor dizendo, um círculo com traço. Obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto por meio de uma propriedade P logicamente falsa. Então, quando você tiver um conjunto com a propriedade falsa, esse conjunto vai ser vazio. Por exemplo, conjunto de elementos x, tal que x é diferente de x. Ora, se esse x fosse 2, como é que 2 é diferente de 2? Então, essa proposição aqui é uma proposição falsa. Tá? Então, se é falso, não existe. Então, isso é vazio. Essa proposição 2, x, conjunto de elementos x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Ora, como é que o número ímpar pode ser múltiplo de 2? Para ser múltiplo de 2 é par. O número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, é vazio. Esse outro exemplo, conjunto de elementos x, tal que x é maior que zero. Então, teoria que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. E aqui ele diz que x menor que zero. Ora, como é que x uma hora é maior, outra hora é menor? Não pode, né? Ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então não tem lógica essa sentença, né? É vazio. Então quando não fizer sentido, é vazio. O conjunto universo, pessoal, são alguns, vamos ver aqui. Quando vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ao que pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo, tá? Assim, se procurarmos as soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo é os reais. Se estamos resolvendo um problema cuja solução vai ser um número inteiro, nosso conjunto universo é o uso inteiro. Então, normalmente a gente trabalha dentro dos reais, tá? Quando não vier dizendo qual é o conjunto numérico, a gente está trabalhando dentro dos conjuntos reais, que abrange tanto os racionais quanto os inteiros e também os naturais. Pronto.